Bom dia a todos, um prazer, uma alegria a gente estar junto hoje, tendo a oportunidade de realizar esse evento maravilhoso e extremamente oportuno, produzido pela Abrainc. E agradeço especialmente ao amigo, ao colega, ao companheiro Luiz França, por ter nos dado o privilégio de apoiar a realização desse evento. Estamos sempre juntos em todos os eventos que têm alguma coisa a ver com o setor, Luiz, e esse é mais um. Então, novamente, obrigado e, de novo, parabéns pela sua fala espetacular. Mas, caros amigos, estamos aqui hoje cobrando, fazendo as primeiras cobranças de um novo governo e temos todos a esperança em dias melhores. E, obviamente, com uma ansiedade sem limites. Nós queremos soluções rápidas, em virtude de todo o tempo que nós passamos sem isso, esperando para que algo pudesse acontecer. No Brasil, a premência das transformações essas de ordem material, de ordem institucional e principalmente de ordem moral, é enorme. E nós acabamos nos comportando como pais que com filhos de 100 dias de idade já se preocupam, puxa vida, ele tem que caminhar, tem que falar 3 idiomas, tem que construir pontes. Esse seria o nosso desejo. Porém, as coisas não funcionam assim, tudo tem seu tempo. Mas como disseram Luiz França, como disseram João Dória, Bruno Covas, o Rubens Menin e o Pedro Guimarães, o Brasil tem pressa e nós precisamos fazer a coisa logo e nós não podemos ficar fora do processo. Nós não podemos nos omitir jamais. Essa omissão nos custou uma década perdida, uma década onde nós ficamos esperando as coisas acontecerem atrás de nossas mesas, dedicados às nossas empresas, e o resultado foi um prejuízo enorme para todos nós, para as nossas empresas, para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Não queremos nunca mais ver esse cenário. Então é importante a participação de cada um de todos é bom, né? De cada um de nós, e o Secov, evidentemente, já assinou o manifesto proposto pela Abrainc. Convidamos a todos para assinar, a todos para estar presentes. E lembramos que nós temos um grupo de entidades, 26 entidades que formam o Reformar para Mudar, estão lá, além da Abrainc, do Secov, o Sinduscom, o Sinaenco, a Associação Comercial, Fiesp e várias outras entidades que têm o interesse comum de propugnar, de lutar pelas reformas, pela nova Previdência, que é tão essencial para o nosso país. E, se não houver a nova Previdência, a alternativa será o caos. Todas as senhoras e senhores presentes já viram aquelas tabelas onde os juros, o governador Dória falou em... quem falou 18% em 1923, mas a expectativa, 1923, né, 2023, mas a expectativa é muito maior que essa, é pior ainda, as contas efetivamente não fecharão, e pior que isso, a confiança no país, que está sendo resgatada a duras penas, vai embora novamente. Isso significa que vamos vivenciar a realidade que vínhamos vendo no início dessa década, de falta de investimentos, falta de ambiente negocial, falta de esperanças no futuro e falta de um futuro para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é essencial participarmos ativamente desse esforço, com tudo que nós estamos fazendo, mas essa é uma outra luta. Mas devemos dizer que existem fatos relevantes acontecendo nesse governo, nesses 100 dias. Por exemplo, o destravamento do licenciamento ambiental está acontecendo. O ministro Ricardo Salles e sua equipe estão promovendo desburocratização, estão promovendo simplificação de procedimentos, de novo, sem flexibilização das regras ambientais, porém, para que a gente possa se dedicar, nós, o setor produtivo, possamos nos dedicar a tudo aquilo que nós temos que fazer, ou seja, nós estaremos livres para investir, para contratar, para correr os riscos do nosso negócio e com segurança jurídica. O governo está preparando um pacote de competitividade empresarial lastreado na revogação de diversas medidas burocráticas que oneram e represam as atividades produtivas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de mais racionalidade, precisamos
nos dedicar às nossas atividades e não gastar o grosso das nossas energias discutindo a norma A, a norma X, o regulamento Y, e como se aplica, e dependendo do técnico, como foi dito aqui, num subjetivismo enorme. Então, esperemos que isso realmente continue. Esse governo pró-empreendedor, que talvez seja o mais pró-empreendedor que a gente vê em décadas, continue nessa direção, continue atuando com firmeza, sem ceder a pressões, no intuito de criar um ambiente de negócios mais favorável, que é aquilo que nós precisamos. Esse governo é demonizado, sim. É demonizado por aqueles que não comungam do nosso pensamento liberal, que não reconhecem a livre iniciativa, daqueles que defendem o Estado provedor, do qual tudo depende, daqueles que preferem a subserviência ao exercício da vontade. Não custa enfatizar que nós não queremos um Estado provedor. Nós queremos um Estado indutor, que nos proporcione condições de realizarmos as nossas atividades. E nesse ambiente, com essas reformas estruturais e estruturantes, a indústria imobiliária tem tudo para se desenvolver. Há um longo caminho a trilhar. A demanda por habitações é imensa. Os desafios para produzir, para ofertar, são enormes. Infelizmente, hoje muitos jovens não conseguem acesso à moradia. As restrições urbanísticas e legislativas tornam a habitação cada vez mais cara e cada vez mais distante. Esse, aliás, não é um problema brasileiro. É um problema que a gente vê mundo afora. O mundo continua crescendo, as populações continuam crescendo, as soluções urbanísticas, por vezes, não acompanham esse ritmo de crescimento, estão apegadas ainda ao passado, ao século XX, ao século XIX, e, com isso, nós não conseguimos fazer aquilo que é mais importante, atender à necessidade, à demanda por moradia. Porque o mundo todo sabe que a falta de teto é o agravamento dessas desigualdades, e isso nós não podemos permitir. E o mundo busca soluções, por vezes soluções criativas. Por exemplo, nos Estados Unidos está crescendo o mercado das mini-casas. Existem cidades até que criam incentivos para que os proprietários aluguem os seus quintais para sem-teto. É uma solução um tanto surreal e, com certeza, não vai resolver o problema, mas vejam até onde vai a busca por soluções que possam criar habitação adequada para todos. O Canadá, a França, têm oferecido programas subvencionados e de locação social, com modelos muito bem-sucedidos. A Alemanha, ou na Alemanha, quem constrói para locação tem menos impostos a pagar, tem devolução de impostos. Londres talvez seja a cidade com o mercado imobiliário mais caro do planeta. E tem um déficit crônico de moradias. Os londrinos da Gema, não conseguem mais morar lá. Têm sido expulsos para suas periferias, para os subúrbios. A cidade de Londres, através da sua prefeitura, promoveu um concurso internacional para solucionar a crise habitacional. E a solução mais criativa, que foi eleita como campeã, é de que deveriam ser retrofitados e reconstruídos os principais edifícios da cidade, com uma ocupação muito maior, com uma verticalização muito maior. Calcula-se que, com isso, Londres conseguiria agregar mais 630 mil unidades residenciais à cidade, e com isso resolvendo o problema do município. Essas empresas privadas que assumiriam esse desenvolvimento desses novos empreendimentos, reconstruiriam os edifícios públicos existentes e, evidentemente, teriam como recompensa o desenvolvimento imobiliário, a venda das unidades residenciais que seriam construídos acima. É um projeto que está em pleno desenvolvimento, mas vejam até onde vai a necessidade. Países maduros, como o próprio Reino Unido, como a Austrália, como o Japão, estão promovendo PPPs na infraestrutura e estão começando a fazer PPPs na área habitacional. E nesse modelo, nesse quesito ao menos, estamos bem na frente. O prefeito Bruno Covas acabou de citar a PPP municipal, já foi feita a primeira, vão ser feitas outras, o governo federal também está atrás disso e idem o governo estadual. O que é ótimo, é um grande caminho para resolver esse problema.
As principais cidades do planeta estão todas conscientes de que é efetivamente necessário adequar o zoneamento para o século XXI. É necessário adequar as condições de desenvolvimento urbano para o século XXI, para permitir que o mercado imobiliário possa realizar o seu trabalho, cada vez mais essencial. Nós precisamos produzir habitações, quer seja de interesse social, quer seja para as demais faixas de rendas, para que nós possamos gerar empregos em escala, abrir caminhos para o crescimento econômico e, principalmente, promover cidadania para as famílias que serão aquinhoadas com a sua casa própria. Talvez a fonte de referência mais importante nesse mundo complexo em que vivemos. Você ter o seu próprio endereço. E esse é o protagonismo da indústria imobiliária no contexto da economia nacional. É por isso que nós lutamos por leis de zoneamentos equilibradas, adequadas à nossa realidade, adequadas ao município que vai se encaminhando para 12 milhões de habitantes. Uma região metropolitana que já passou de 22 milhões de habitantes, que democratizem o acesso à cidade para todos os cidadãos, e não apenas para aqueles privilegiados. É por isso que lutamos pela continuidade do Minha Casa Minha Vida enquanto programa de Estado. Como disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele não pode ser esvaziado. O governo sabe disso. E certamente a Caixa, esperemos, de acordo com as palavras que acabamos de ouvir, logo estará pronta para retomar o ritmo normal de contratações. É por isso que propomos políticas públicas inovadoras, como o modelo de locação acessível residencial, o LAR, já em estudo nas esferas estadual, federal e municipal. E é por isso que agradecemos atitudes que vêm ao encontro do que a sociedade espera, como é o caso do programa estadual Nossa Casa. Um projeto grandioso que, sob a competente condução do secretário e amigo Flávio Amari, vai promover dignidade para 1/4 milhão de paulistanos e paulistas em geral, durante a sua gestão, Flávio. Parabéns pelo que você está fazendo, o que você vai anunciar aqui. É algo espetacular e essencial para que São Paulo continue com o protagonismo que sempre teve e que o Brasil lucre muito com isso. Enfim, senhoras e senhores, é por tudo isso que estamos aqui, para discutir, propor e trabalhar para um Brasil melhor. Muito obrigado. Um prazer estar aqui hoje com vocês, parabenizar a Abrainc pelo excelente evento. O discurso do França foi muito importante, França. Acho que o momento hoje é muito oportuno para que todos nós, eu também estou nesse mesmo processo, também gravando os vídeos e fazendo declarações. Eu acredito que todos nós temos que dar as mãos, e nós já fizemos isso até quando eu estava na presidência do Secov, o Basílio agora me sucedendo faz a mesma movimentação, ou seja, a gente foi lá de porta em porta, gabinete em gabinete, entregar ofício a ofício a todos os deputados e deputadas, até aquele fatídico maio de 17, onde a coisa acabou mudando, e nós não podemos deixar acontecer isso de novo no maio de 19. Nós temos que fazer essa movimentação toda, e não importa se é poder público, se é privado, se é partido A, B ou C, como disse o nosso governador aqui, o que importa é que nós precisamos disso. Porque se a gente não tiver a reforma da Previdência, nós não vamos conseguir caminhar. Parabenizar a Caixa Econômica também pela parceria, que já existia quando estava na iniciativa privada, e hoje também na Secretaria tenho tido uma relação muito boa, já tive várias vezes com o presidente Pedro, com o vice-presidente Jair, com a equipe toda de Brasília, de São Paulo. Eu não sei se ainda tem alguém aqui da Caixa, mas eu quero agradecer aqui publicamente. O Clayton está ali, já levantou a mão. Quero agradecer, eu estou vendo mais o Clayton que minha esposa, viu, França? Falei isso para ele, você fiquei até preocupado, viu, Clayton? Mas, enfim, faz parte do ofício. Eu estou muito feliz de fazer parte do governo. Estava lembrando com o França, eu estive aqui nesse mesmo auditório com o presidente Secov, no evento da Abrainc, no final do ano passado, e hoje aqui como secretário da Habitação. Foi difícil essa transição, mas eu estou muito feliz de poder fazer parte do governo João Dória. O governador é uma pessoa que nos estimula, nos motiva, nos incentiva, ele tem uma energia, como eu disse, contagiante. Então, quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes, França.
pedi para o Basílio assumir o Secov, que ele fez isso, e de pronto me dediquei, estou mergulhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e hoje às 6 da manhã a gente já estava trocando mensagem com os secretários. Todos os secretários estão indo cada hora para um lado, viajando, inaugurando obra, interagindo com os municípios. E o governador diz assim, não importa para quem votou, quem apoiou, nós vamos governar para todos os brasileiros que vivem no estado de São Paulo. Essa é a nossa determinação e é assim que a gente tem feito. Eu já recebi mais de 230 prefeitos lá no meu gabinete, estou aberto para receber todos os políticos, todas as pessoas, as empresas, ou seja, é um gabinete aberto para receber e construir soluções. Já viajei mais de 5.000 quilômetros nesses 90 dias e quero viajar, tenho uma agenda de frequência de viagens, e não só a Secretaria da Habitação, mas todas as secretarias. Hoje a gente acompanhou já gente às 5 da manhã, secretários saindo de São Paulo, mandando fotografia, porque a gente disputa para ver quem acorda mais cedo. Vocês devem imaginar com o nosso governador como é que deve ser essa disputa, quem dorme mais cedo e quem dormiu mais tarde, quem acorda mais cedo e quem dormiu mais tarde. Então, quem foi secretário aqui como Chucre, eu estou vendo a Heloísa ali no cantinho, sabe do que eu estou falando, essa disputa que existe para a gente trabalhar bastante e cada vez mais. Enfim, uma das forças importantes, a energia que eu estou gastando na secretaria, é para buscar simplificar processos e desburocratizar. Isso que a gente puder fazer, inclusive somando esforços com municípios, e também com o governo federal, e também com outras secretarias. A Patrícia Iglesias estava aqui agora, da CETESB, a integração que a gente está buscando fazer é nessa direção, de buscar simplificar, de desburocratizar e criar mecanismos para deixar mais simples a aprovação de projetos habitacionais. Todos os municípios que aprovam projetos mais rápido, com menos burocracia e com menos restrição e com mais objetividade e menos subjetividade, têm menos problema no déficit habitacional, tem menos problema de pressão social e menos orçamento público para solucionar os problemas. Então, uma das soluções da Secretaria é incentivar a produção imobiliária pela iniciativa privada. Então, essa é uma das diretrizes que a gente tem tido na Secretaria, debatido muito no nosso Conselho Gestor, uma determinação do nosso governador também, para que a gente tenha 10 pessoas, e a gente já está na terceira reunião, a Abraim que faz parte, várias outras entidades e pessoas, eu estou vendo vários aqui, componentes do Conselho que participam disso, para me ajudar a construir soluções com ideias concretas, propostas concretas, para que a gente faça, assim, essa simplificação. Um dos exemplos, eu tenho construído isso com o Chucre, inclusive, identificando os problemas que a gente pode ter na produção habitacional, e a gente está focando no centro de São Paulo, como um projeto piloto, uma discussão com o Defat, com o Compresp, com o Corpo de Bombeiro, a gente buscar junto município e Estado, e o piloto aqui em São Paulo, até pela dimensão que tem, a importância que tem o nosso centro de São Paulo, para que a gente possa construir juntos soluções com esses outros órgãos de licenciamento, de aprovação. Eu sei que é difícil. E é bom, às vezes, Fernando, a gente trocar o negociador. Entra uma pessoa como eu, com gás, com vontade, com mais crença, talvez, isso é bom. Então, eu sei que é difícil, mas nós vamos conseguir melhorar um pouco mais o processo e com a experiência que você tem, a gente construir junto soluções alternativas para simplificar, clarear, deixar de forma objetiva como a gente pode ocupar o centro dessa nossa cidade de São Paulo com menos dificuldade nas aprovações. Talvez até num convênio que a gente está trabalhando também, do GRAPROAB, que funciona muito bem com aqueles projetos de São Paulo, são apenas 10%, 90% são de dispensa do GRAPROAB, mas esses 10% a gente concentrar uma ação conjunta num processo de aprovação e licenciamento do Estado e Prefeitura em conjunto. Eu estou anunciando antes da hora até, Fernando, a gente nem assinou, mas nós estamos construindo junto isso, mas aproveitar o foro aqui para a gente colocar isso, que nós estamos trabalhando dentro dessa linha de simplificar e de desburocratizar o processo. Eu poderia falar muito para vocês, me deram 15 minutos, eu vou obedecer. O Basílio desobedeceu, hein, França? O Basílio tinha 5, ele falou 18. Eu vou ficar nos meus 15 aqui programado. Desculpa, Basílio, mas não pude deixar de falar. Eu acredito que para a gente construir uma solução para diminuir o déficit habitacional, vai muito além do que fazer casa.
Nós temos que buscar ações em conjunto, como eu disse, com os municípios. O Basílio colocou da locação acessível residencial. É uma ação que o ministro Bruno Araújo aqui, que enquanto ministro nos ouviu e buscou também dar o apoio, a gente construiu encaminhamentos lá no Ministério das Cidades para tentar construir essa solução. Está bem encaminhado em nível nacional. O Fernando aqui também, a Heloísa na Secretaria em São Paulo e eu agora no Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, estamos buscando construir dentro de um kit de leis em que a gente mostre para o município como a gente pode ofertar mais imóveis para locação. Não sei se vocês sabem, mas 60% do nosso déficit habitacional está concentrado no ônus excessivo de aluguel. Então, se a gente buscar fomentar a produção habitacional para atender a locação, como o Basílio colocou aqui no discurso, a gente consegue diminuir o déficit habitacional com o investimento privado e o fomento e o apoio do poder público, em todas as esferas. Eu já falei com 5 ou 6 prefeitos das cidades médias do estado de São Paulo, para que a gente possa dar a lei pronta, a minuta pronta para a prefeitura avaliar e, se entender conveniente, colocar para a Câmara aprovar, buscando fomentar a produção de imóveis para locação, para atender a população de mais baixa renda, com incentivos urbanísticos, eventualmente tributários, com apoio do poder público, e daí a gente pode trabalhar nas 3 esferas de poder para que a gente possa incentivar a produção e atender essa demanda muito forte, que é hoje o déficit habitacional, nos 60%, que é o ônus excessivo do aluguel. Então isso é uma ação muito importante, que não precisa necessariamente do investimento público, mas da vontade política dos municípios, dos estados e até da União. Um outro programa que eu gostaria de comentar com vocês, que nós estamos construindo, até considerando a dificuldade que a gente vê hoje na faixa 1 da Caixa Econômica Federal, como o presidente disse aqui da Caixa, a necessidade que existe de recurso do orçamento da União para o faixa 1, a gente buscar no estado de São Paulo construir um programa alternativo. E eu gosto de dizer, desde sempre, que não adianta a gente ficar só gritando e reclamando, a gente tem que trabalhar para construir, a gente tem que trabalhar para buscar alternativa, trabalhar para inovar, para, de forma criativa, buscar soluções em conjunto. E é isso que a gente está fazendo hoje na Secretaria da Habitação com o programa Nossa Casa. Muitos de vocês aqui já participaram, inclusive, de encontros na Secretaria para que a gente possa, em conjunto com os municípios, com a parte legal, com a Procuradoria-Geral do Estado, também com as empresas, com a Caixa Econômica Federal, ou seja, construir em conjunto um programa no Estado que seja complementar às outras ações que já existem na Secretaria, para que fomente a produção habitacional. A nossa meta, como já colocou o Basílio antecipando também, ele fez a mesma coisa, Fernando, antecipou aqui o que eu ia falar. Como eu antecipei com você daqui do Gapoab. A ideia nossa é fazer, por determinação do nosso governador João Dória, 60 mil unidades dentro desse programa, investindo R$1 bilhão do Estado e fomentando a produção habitacional com investimento privado. A ideia é trazer os municípios e os terrenos dos municípios com incentivos tributários como IPTU, ITBI, ISS, flexibilização dos coeficientes urbanísticos, ou seja, tentando buscar que não haja limitação de gabarito, aumentando muito os coeficientes de aproveitamento, enfim, buscar essa flexibilização para atender a habitação de interesse social nos municípios, e daí talvez os municípios médios e grandes do Estado de São Paulo, e de forma complementar o Estado entra também com o subsídio do Casa Paulista. Nós estamos construindo uma curva de subsídio em conjunto com o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, faixa 2, e o investimento privado para que a gente possa, com esses terrenos dos municípios, fomentar a produção habitacional, ampliar a oferta de imóveis para atender a população de baixa renda. Nessa soma de esforços, Caixa Econômica, município, Estado e a iniciativa privada, eu acredito que também é uma das soluções que a gente pode ter para ampliar a oferta e atender a população que vive hoje, até em área de risco, que recebem auxílio moradia, que são alvos dessas movimentações até de dificuldade em que a gente tem que fazer as remoções dessas famílias nas enchentes, ou seja, é buscando com programas assim fomentar a produção habitacional no nosso Estado de São Paulo. São várias outras ações que nós temos na Secretaria, são só 3 minutos a mais que eu tenho para falar, e eu gostaria de citar alguns outros para vocês, como
a própria ação da CDHU nos municípios menores, um programa de lote urbanizado em que a gente pode buscar também fomentar a produção em outras regiões, encontrando até com aporte também do Casa Paulista ou com cesta básica de construção em parceria com os municípios, mas buscar, através do lote urbanizado, também fomentar a produção habitacional. Uma outra ação que é muito importante, que também ajuda a combater o déficit, porque 24% está na coabitação, ou seja, quando aqueles dois núcleos familiares vivem na mesma casa sem querer morar, porque muitas vezes você vive até com seu pai, com a sua mãe, uma pessoa adicional, mas eu estou falando daquele cunhado que encosta na sua casa e não vai embora, essa coabitação, e daí a gente pode, até com incentivo do Estado, nós podemos inclusive fomentar a produção naquele mesmo terreno, nas cidades menores, onde a terra é um pouco mais abundante e com custo um pouco mais baixo, nós podemos buscar uma parceria com os municípios, também com o objetivo claro de buscar a diminuição do déficit habitacional e atacando as causas do déficit, ou seja, a gente não pode ter uma visão única e específica, mas é um cardápio de soluções, customizando a solução para cada região do estado de São Paulo, e eu estou embora já viajasse bastante e já conhecesse bastante todo o estado de São Paulo, tenho ainda feito cada vez mais isso, e além de viajar na cidade conhecendo os prefeitos, também indo na casa das famílias, conversando e conhecendo a realidade das famílias, para que em conjunto com os municípios a gente possa buscar a solução no estado e customizado para cada região. Eu quero agradecer mais uma vez a Abrainc, o apoio total da Caixa Econômica Federal, parabenizar esse conjunto de entidades que nasceu naquele Reformar para Mudar, que nós fizemos ali há 2 ou 3 anos atrás, naquele momento até de 2017, e essa união de entidades, eu estou vendo várias aqui, eu não vou citar o nome para não pecar alguém e esquecer de alguém, mas vários eu estou vendo aqui na nossa plateia, e pedir mais uma vez para vocês, incentivar cada um de vocês, que como disse o nosso governador João Dória, e o presidente França, aliás, todos que aqui estiveram, e talvez todos aqui que estarão, que a gente busque fazer uma ação contínua, uniforme, única, na mesma direção, e apoiar e cobrar ao mesmo tempo o governo federal e também a reforma da Previdência. Ou seja, é muito importante para o futuro do Estado, do município, do nosso país, que a gente tenha essa solução e bastante rápida. Para que haja, assim, essa solução, é importante o nosso apoio. Parabéns, França. Obrigado, Basílio. Parabéns a todos vocês. Uma boa manhã, um bom evento.